impotência. Tira através do Teu Espírito Santo. Me liberta, Espírito Santo, essa noite. Eu preciso de Ti. Eu preciso amar como Jesus ama. Eu preciso perdoar. Eu preciso olhar de uma maneira diferente. Há pessoas aqui que precisam de um dom chamado temperança, que, se eu não me engano, é o autocontrole. Pede agora, Espírito Santo, me dê a temperança. Eu preciso desse autocontrole. Eu preciso dizer não quando é não e sim quando é sim. Eu preciso afastar aquele pecado da minha vida. Isso está destruindo a mim, a minha vida, o meu profissional. Vem, Espírito Santo, me ajuda nesse momento, onde eu vim buscar a graça. Eu preciso carregar a graça para dentro da minha casa. Vem, Espírito Santo. Falar através dele. Oremos. Pai, clamamos a Ti, pedimos, vem Espírito Santo, em nome de Jesus, falar através desse Teu servo. Queima, Senhor, da ponta da cabeça até os pés, com o fogo do Espírito Santo. Incendeia a sua alma e incendeia nossas almas com o fogo do Teu amor. Que saiamos hoje daqui apaixonados pela Tua palavra, Senhor. Amém. Amém. Cheia de graça. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz de Jesus, A paz, Jesus. e o fogo do Espírito Santo para você. Então, me chamo Alexandre. Uma alegria estar aqui de novo, né? Não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu sou da paróquia Nossa Senhora de Loreto, lá na freguesia, em Jacarepaguá. Sou casado com a Carla, com quem eu tenho 3 filhos muito amados, frutos do nosso amor, frutos do Pentecostes na nossa vida. E participo do grupo de oração que se chama Osana Rei, lá em Jacarepaguá, que fica em Gardênia Azul. E tenho sido servo, venho sendo servo de Deus na renovação carismática, o que é uma bênção para mim, né? É a grande alegria da minha vida é servir a Deus na renovação carismática católica. Está na lista daquelas coisas que eu não troco por nada. E eu queria, a irmã estava perguntando o tema da semana passada, né? Aproveitando, fazendo uma brincadeira, mas num teor sério com vocês, eu quero que você repita assim comigo. Eu, fala o seu nome, Alexandre, preciso viver bem com a minha família. Preciso viver na bênção de Deus com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus parentes, porque isso é um desejo de Deus. Amém? Você confirma isso? Você quer isso? Por mais difícil que seja? Amém. Então, meu irmão, se você quer, você vai receber. Essa é a diferença. Para a gente receber as bênçãos, a diferença é essa, né? Se a gente pedir com fé, a gente recebe. Tudo aquilo que a gente pede com fé, nós já podemos agradecer, porque nós vamos receber. Até porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, há uma promessa muito forte de Deus, né? Aquele que crer no Senhor, ele e a casa dele serão salvos. Se você
crer no Senhor, você e a sua casa serão salvos. Então, há um projeto de salvação de Deus para a sua casa. Por melhor que a sua casa esteja, e por pior que a sua casa esteja, existe um plano de salvação de Deus para a sua família. Não só para você. Talvez até você já possa se sentir até um pouco conformado, principalmente se você já vai sozinho, sozinha para a igreja, que você já se acostumou. Às vezes a gente se acostuma a estar sozinho na caminhada. Às vezes a gente ora pelos nossos filhos, pelas pessoas da nossa casa, e às vezes a nossa oração é um pouco assim, eu diria, sem fervor, ou por causa das dificuldades, né? Por causa das tribulações, das barreiras, às vezes parece que está muito distante a salvação da nossa casa, parece que aquilo é muito difícil. Mas eu quero te dizer essa boa nova, meu irmão. Jesus ama a sua família. Jesus ama cada membro da sua família na condição que essa pessoa está. E Ele quer te salvar e te orientar e te reconduzir para anunciar a boa nova dentro da sua casa. É urgente que você anuncie a boa nova dentro da sua casa. Esse é um desejo de Deus. Vamos abrir a palavra em Eclesiástico, capítulo 25, versículos 1 e 2. Eclesiástico, capítulo 25, versículo 1 e 2. Essa palavra, ela vai nos dizer a bênção que é nós vivermos bem com os nossos parentes, com a nossa casa. Eclesiástico 25, versículos 1 e 2. Amém? Então vamos proclamar juntos essa palavra? Meu espírito se compraz em 3 coisas, que têm a aprovação de Deus e dos homens: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e um marido que vive bem com sua mulher. Então veja bem, meus irmãos, a palavra está dizendo de coisas que têm a aprovação de Deus e dos homens. Nós temos muitas coisas que têm a aprovação de Deus, mas que os homens andam desaprovando, né? Por exemplo, o aborto. O aborto não tem a aprovação de Deus, mas tem muitos que aprovam. Não é verdade? A união entre pessoas do mesmo sexo não tem a aprovação de Deus. Mas nós estamos hoje, e isso tem muito a ver com a família, nós estamos num tempo em que esses valores estão intimamente ligados com a família. Então a união de pessoas do mesmo sexo não tem a aprovação de Deus, mas nós estamos vendo que está tendo a aprovação de muitos. Alguns, por interesses políticos, aprovam, se alinham a esse jeito de ser e de viver, e outros porque vão ficando contaminados com essa mentalidade do mundo, e uma mentalidade que vem destruindo a família. Meus irmãos, a nossa família, de forma geral, da nossa geração, as pessoas que têm hoje 30, 40, 50, 60 anos, ela vem sendo um alvo do maligno, de Satanás, há muitas décadas, pelas novelas, principalmente pelas novelas. Tudo isso que hoje
está aflorando na sociedade, veio sendo semeado e trabalhado diariamente, às 6, às 7 e às 8. Diariamente, às 6, às 7 e às 8. Diariamente, vem sendo trabalhado. E em doses que não são doses cavalares de primeira, não. Começaram assim, de uma forma um pouco romântica, para atrair as pessoas, viciar as pessoas, ocupar as pessoas justamente no momento que elas estão chegando do trabalho, que elas estão cansadas e, portanto, às vezes você não quer pensar muito, você quer relaxar, então você se abre, né? Mais, você fica mais relaxado e por isso aquelas coisas vão entrando, vão sendo assimiladas, como a gente diz, né? Subliminarmente, as coisas vão penetrando e formando toda uma geração. Então, nós temos muitos jovens hoje, saídos da nossa casa, formados pelas novelas. Então, eu já começo essa pregação fazendo uma denúncia, meu irmão, minha irmã. E é claro que essas coisas são muito bonitas, às vezes fantasiadas, até com legitimidade, né? Como por exemplo, agora nós temos uma novela que está falando das crianças que desaparecem, né? Mas se nós formos olhar dentro daquilo ali, junto com aquilo ali, tem outras coisas que vão destruindo a família, jogando esses conceitos para que futuramente nós tenhamos uma sociedade em que a família não seja valorizada. A família vai sendo desvalorizada, por quê? Por causa dessas uniões de pessoas do mesmo sexo. Mas eu denunciei isso e digo para vocês que apesar de nós vivermos nesse mundo que nos apresenta padrões de comportamento, através de novelas, de filmes, de canções, a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e o marido que vive bem com a sua mulher, ainda tem aprovação, meu irmão. Se você viver na bênção o seu matrimônio, se você viver na bênção o seu casamento, se você viver bem com a sua esposa, você dá um testemunho do amor de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Se você vive o amor de Deus na sua casa, se você vive bem com a sua esposa e vice-versa, se as mulheres vivem bem com seu esposo, isso é sinal do amor de Deus. Então, meus irmãos, esse viver bem é a bênção, é viver na bênção, é viver pronunciando bênção, é viver dizendo bênção dentro da sua casa, é viver com um olhar abençoado, com palavras abençoadas, com gestos abençoados. A bênção, e essa bênção em primeiro lugar, ela vem de Deus, e ela passa pelo sacramento do matrimônio, que nos capacita, na força do Espírito Santo, a nós sermos esse bem para o outro. Olha que interessante, logo na página ao lado, no capítulo 26, no versículo 4, vamos pronunciar junto, proclamar junto o que está escrito aí. O versículo 4, é só você olhar para o lado, o que está dizendo? Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito, e seu rosto reflete alegria em todo o tempo. Então veja bem, uma coisa que é interessante, o que a gente lê para o homem na Bíblia, serve para a mulher. A gente pode trocar marido por esposa. Tudo que você lê aqui, virtudes e maldades da mulher, virtudes e maldades do homem, nós podemos fazer isso. Então nós podemos agora, em vez de falar marido, falar a esposa. Vamos lá? Rico ou pobre, a sua esposa tem o coração satisfeito e o seu rosto reflete alegria em todo o tempo. Meu irmão, eu já te lanço a primeira pergunta. A sua esposa, ao conviver com você,
reflete alegria em todo o tempo? E eu pergunto também para as mulheres: o teu esposo, o teu marido, ele reflete essa alegria em todo o tempo? Veja que a palavra não está condicionando essa alegria às coisas. A palavra do Senhor está dizendo rico ou pobre. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22, que vai falar: o fruto do Espírito Santo aí começa amor, alegria, bondade. Veja bem, rico ou pobre, ou seja, independente da condição social, econômica, se esse casal vive na bênção, seja ele rico ou seja ele pobre, eles vão refletir essa alegria em todo o tempo. E essa alegria, como a gente canta, só está no coração de quem conhece Jesus. E conhecer Jesus a gente não se cansa. Conhecer Jesus é sempre mais e mais. O próprio São Paulo dizia: não importa aonde eu tenha chegado, mas eu vou progredindo decididamente. Então nós vamos progredindo decididamente. Às vezes nós precisamos voltar. A caminhada de uma família é como um caiaque a dois. Se você pega um caiaque, um remo, uma coisa sozinha, você vai com a tua própria força. É você que vai remando e fazendo e chegando. Agora, se você colocar uma pessoa junto contigo para remar, se vocês não tiverem sincronizados, você puxa, vai para frente, a pessoa puxa para trás. Você vai para frente, puxa para trás. Então, a caminhada do casal é uma caminhada a dois. Nós não podemos disparar na frente e deixar a esposa atrás e vice-versa. Isso também se chama compassividade, que significa fazer o mesmo passo. E para fazer o mesmo passo, a gente precisa ter sensibilidade. E isso quem nos dá, meus irmãos, é o Espírito Santo. Quantas pessoas eu já vi que naquele afã, naquele entusiasmo de servir a Deus, deixou seu esposo em casa, abandona seus filhos, e ainda às vezes se fundamenta na palavra, porque a palavra diz: aquele que não deixar pai, mãe em casa, filho não é digno de mim. E às vezes sem discernimento as pessoas vão num ritmo acelerado, e a esposa está lá, coitada, remando sozinha, e às vezes o marido também começa a remar sozinho. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a força do Espírito Santo, pedir essa graça de Pentecostes, pedir essa unção do Espírito, para nós podermos caminhar juntos. E mesmo que você não possa caminhar ainda fisicamente, mesmo que você esteja na caminhada com Jesus ainda sem o teu esposo ou sem a tua esposa, é preciso, meu irmão, que você invista nisso, que você primeiro creia que esse é um projeto de Deus, um projeto de unidade na vida de cada casal. Deus tem um projeto de unidade na minha vida e na tua. Unidade que não é uniformidade. Nós não somos iguais, mas nas diferenças nós nos completamos, e isso é bênção. Deixar-se completar pelo outro é uma grande bênção. Quantas pessoas às vezes passam ao lado do outro, querendo que o outro seja como ela? Não, a minha esposa tem que gostar de tudo que eu gosto. Ela tem que ser exatamente como eu tenho que ser exatamente como ela. Isso muitas vezes, meus irmãos, é que vai matar um relacionamento, porque a beleza do relacionamento é essa complementariedade, é o acorde musical. Um acorde de dó é dó, mi e sol. É isso, né? Não é isso? 3 notas básicas e diferentes, mas se você ouvir o dó, né? Faz um dó aí, meu irmão. Olha lá. Está fazendo uma nota só, né?
Agora dá uma dedilhada, que dá para a gente ouvir as 3. Isso, fez o dó. Agora dá uma dedilhadinha. No mesmo dó. A gente já ouve, mas é o quê? É bonito porque está em harmonia. Só existe harmonia de coisas diferentes. Não pode existir harmonia dos iguais. A harmonia é feita pela diferença. A harmonia musical se dá pela diferença. Não mate a harmonia da sua casa, meu irmão. Talvez você esteja passando muito tempo achando que, pelo fato da sua mulher ou do seu marido ser muito diferente de você, é que você tem dificuldades no casamento. E eu queria te dizer que isso é um presente de Deus para te santificar. E você precisa saber tirar proveito disso. Você precisa saber explorar isso. Explorar a bênção que há no seu esposo, na sua esposa. Às vezes, meu irmão, sua esposa ainda não veio porque você não se abriu para ela. Às vezes, minha irmã, o teu esposo ainda não está com Jesus porque você não se abriu para ele, o seu esposo. É preciso que a gente às vezes retroceda para ir no mesmo passo que o outro. E isso é preciso o quê? Oração. Vem Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Vem Espírito Santo, me ajuda a conviver com harmonia dentro da minha casa. Me ajuda a humanizar a minha fé. Porque, meu irmão, minha irmã, onde que as pessoas vão ver que nós estamos cheios do Espírito Santo? Só na igreja? Não, principalmente na nossa casa, no nosso trabalho. É ali que nós não podemos esconder quem somos. É ali dentro da nossa casa que as pessoas clamam pela nossa mudança e pela nossa conversão. É ali que, por isso que também diz aqui a palavra, que a união entre os irmãos tem a aprovação de Deus. Por isso que às vezes muitos irmãos são desunidos, porque a desunião começa nos pais. Mas pela força do Espírito Santo, nós podemos reverter esse quadro. Pela força do Espírito Santo, nós podemos começar um tempo novo. Um tempo de viver na bênção dentro de casa. Vai ser fácil? Pode ser. Pode ser que Deus já esteja agora tocando em muitas pessoas da sua casa que não estão aqui. Pode ser que com uma simples mudança de postura sua, um olhar diferente, hoje para você, para a sua família, já seja uma porta de bênçãos para Deus entrar na tua casa. Porque, meus irmãos, por isso que a palavra nos joga essa responsabilidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como eu li, e vocês devem conhecer esse livro do Ricardo Sá, né? Quem precisa mudar sou eu. Não sei se o título é esse, mas a mensagem é essa. Eu é que preciso mudar. Meu irmão, você que precisa mudar. Você que precisa mudar. Não é o seu esposo, não é a sua esposa. É você que precisa mudar. Talvez você esteja falando doideira. Talvez você possa estar pensando aí naquela pessoa que você acha chata, que você acha chato, que não está nem aí para você, que não se interessa pelas suas coisas, que quer mais que você venha para cá e fique sozinho lá. Mas, meu irmão, eu ouso hoje te dizer isso. Nós é que precisamos mudar. Outro dia minha esposa me falou uma coisa, cara, que eu não gostei nem um pouco. Aquilo mexeu comigo, e foi numa conversa em família, na frente da mãe dela, da irmã dela. Ela falou sem intenção nenhuma, mas aquilo mexeu comigo de uma forma tal que eu falei, olha, eu precisei orar, respirar fundo, para tentar entender por que ela disse aquilo naquela hora, por que ela não me disse sozinho, foi dizer na frente justamente da sogra. Eu falei, Jesus, misericórdia.
Aí eu me controlei ali, quietinho em casa, eu fui falar com ela. Porque, meus irmãos, nós temos acumulado palavras no seu coração. E essas palavras, esses sentimentos têm trazido doença, inclusive. Às vezes nós guardamos uma palavra que foi dita há 30 anos, há 10 anos atrás. Às vezes foi dita no tempo do namoro, no tempo do noivado. E assim nós não podemos viver bem, porque isso gera mágoa. A mágoa que vai gerar o ressentimento. Então a gente fica sentindo sempre aquilo, né? Ressentimento é sentir de novo. A cada dia eu sinto aquelas palavras que foram ditas há tanto tempo atrás. Há dias atrás, semanas, meses, anos, não importa. Quanto maior o tempo, maior aquilo ali vai ficando dentro da gente. Então, meu irmão, minha irmã, para viver bem nós precisamos dessa graça do perdão também. O amor tem outra face, que é o perdão. Então eu te convido hoje a perdoar o seu esposo, a sua esposa. Esse é o primeiro convite que Deus te faz hoje. Um convite que pode abrir as comportas do céu para a tua vida. Perdoar a sua esposa. Perdoar o seu esposo. Perdoar os seus filhos. Pedir ao Espírito Santo que te dê a graça de não remoer mais, de não prolongar mais os acontecimentos passados no seu coração. Meu irmão, minha irmã, isso tem matado relacionamentos. Eu vi sempre o meu pai, eu louvo muito a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, porque eu vi isso aqui no meu pai e na minha mãe. Um marido que vive bem com a sua mulher até hoje. Meu pai não desgruda da minha mãe, quase 80 anos, andam de mão dada, estão dando beijinho um no outro. E isso sempre marcou muito a mim e as minhas irmãs. E o meu pai não conhecia Jesus. Eu fui conhecer Jesus, e através de mim, a família foi conhecendo Jesus. Mas por isso que isso tem a aprovação de Deus e dos homens. Eu tenho tio que é macumbeiro, que já faleceu, meu tio. Tenho um vivo, que é da Umbanda. O outro que faleceu, que era chegado ao espiritismo também, mas eles eram unânimes em elogiar o modo como meu pai e a minha mãe se tratavam. Eles colocavam, davam, eles se espelhavam no meu pai e na minha mãe, apesar deles não conhecerem a Jesus. Então, porque vai dizer lá no Atos dos Apóstolos, as virtudes dos primeiros cristãos cativavam a simpatia de todos. O amor de Deus era tão grande naqueles corações. O amor de Deus invadiu o coração dos discípulos de tal forma que eles começaram a cativar as pessoas. Meus irmãos, quantas famílias dessa comunidade, quantas famílias aqui do Pecado Lavado precisam ser cativadas pela sua família? Quantas famílias precisam ser restauradas a partir da sua família? Quantas famílias aqui ao redor dessa igreja que tem a alegria nas coisas, nos passeios, nos diplomas, e que não vivem isso, né? Rico ou pobre, tem sempre o coração satisfeito. E é o que a gente diz quando se casa, né? Que vai ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Essa é a alegria de viver bem. Pode ter pessoas aqui viúvas. Você também pode perdoar o seu esposo, a sua esposa, que já estão no céu. Você precisa liberar esse perdão. O Espírito Santo leva o teu pedido até essa pessoa lá no céu, para que o teu coração fique livre, meu irmão. Para que você seja uma viúva feliz, mais feliz, você precisa liberar o perdão para as pessoas também falecidas. Você que precisa mais disso. Então, meus irmãos,
nós somos chamados a cativar as pessoas com a unção do Espírito Santo, a viver bem, a reconstruir nossos casamentos, não importa o tempo que a gente tenha de casado, nós podemos viver essa palavra, viver bem com nossa esposa. Tem que ser a nossa luta, meus irmãos, porque vai dizer aqui em carta a Timóteo, diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado pior que um infiel. Quem se descuida dos seus. Então esse amor que o Espírito Santo derrama no nosso coração, é um amor que precisa ser renovado a cada dia. É um amor que nós temos que clamar nas lutas, nas dificuldades. É um amor que nós temos que clamar na hora que nós estivermos a ponto de discutir. Porque um casal vai passar por discussões. Para se acertar a gente passa. Mas quando isso gera agressão, quando isso vai para o desrespeito, já não é Deus que está ali. Mas nós passamos por momentos de conflitos, justamente porque às vezes nós queremos que o outro seja de um jeito que nós idealizamos, do jeito que nós queremos, e ele é uma pessoa diferente de nós. Então, ao longo dos anos, nós vamos nos acertando, e feliz daquele que pode se acertar, meu irmão. Feliz você, com o tempo que você tem hoje de casado, de você hoje poder olhar nos olhos do teu esposo ou da tua esposa e dizer, vamos conversar, me dá aqui tua mão, me perdoa, olha aquela situação tal, tal e tal, você estava certo. Porque às vezes, meus irmãos, nós brigamos, discutimos por orgulho, porque a gente quer sobressair, porque a gente quer ter a última palavra. Nas coisas essenciais, a unidade. Quantos filhos hoje são inseguros? Inseguros para escolher uma profissão, inseguros para assumir um relacionamento, porque cresceu debaixo da discórdia, porque cresceu debaixo da briga. Mas, meu irmão, se você hoje deixar essa luz do Senhor iluminar você para a concórdia, para o perdão, os seus filhos também vão ser atingidos. Eu vinha pensando aqui no caminho, Senhor, às vezes a gente chega a um ponto e os nossos filhos já viram coisas que nós nos arrependemos, não gostamos que os nossos filhos assistissem, participassem, às vezes uma discussão, uma briga. E como é isso, se já passou aquela fase, já chegaram em outra? Mas Deus dizia no meu coração que Ele faz nova todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Não importa onde nós chegamos, o que importa é que você tome uma decisão hoje de caminhar em unidade com a sua esposa, de receber um Pentecostes ao pé da cruz. O Pentecostes, esse batismo no Espírito Santo, também é um batismo de fogo, porque ele nos prova, ele nos dá fortaleza para enfrentar as lutas do dia a dia, ele nos dá fortaleza para amar o outro, com as dificuldades do outro, para suportar o outro, ser suporte, para ir para a intercessão, para colocar o nosso marido, a nossa esposa na intercessão, para orar e jejuar pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, para orar e jejuar para que a tristeza, a angústia que tem acontecido dentro dos casamentos saia dos nossos corações, para que a nossa casa seja um lugar de celebração, meu irmão. Hoje eu falava para minha esposa, quando eu cheguei em casa, poxa, que bom que eu cheguei em casa. Como é gostoso a gente chegar em casa. Como é gostoso poder, eu falei para ela, como é bom a gente estar aqui, Carla. Para mim a melhor hora do dia é chegar em casa, abraçar meus filhos, olhar para minha esposa. Ali a gente encontra a verdade. Ali a gente sabe que as pessoas estão nos esperando. Mas eu te digo, meu irmão, isso nós conquistamos. Isso nós conquistamos com o suor da oração, com o suor da humildade. É a humildade de você começar de novo.
apesar dos 20, 30, 40, talvez 50 anos de casado. É a humildade de começar de novo, de dizer, olha, eu vou começar do zero. Eu vou começar esse relacionamento de novo. Eu vou voltar a dar flores. Eu vou voltar a dar um sorriso. Há quanto tempo você não sorri dentro da sua casa, meu irmão? Não é uma boa pergunta? Né? A gente aqui sorriu, né? O irmão levou todo mundo aqui a dar a paz de Cristo. Aí eu te pergunto, aí você chega na tua casa com esse sorriso também? É preciso que a gente chegue. Às vezes é preciso que a gente faça que nem no dia do casamento. Eu lembro que no dia do meu casamento, já lá, altas horas da noite, o cara vai, aí eu, sem vontade de rir, mas para sair na foto, às vezes a gente tem que fazer isso. E vai fazendo devagarzinho. Eu tenho um irmão lá, o Bentinho, que eu sempre falava, Bentinho, eu quero rir como você. Porque eu estou olhando para o Bentinho e já está rindo, né? Sempre rindo. Então eu falo, meu irmão, eu quero rir como você. Eu me espelho em você para eu sorrir, eu quero sorrir. Eu já acho que está difícil, mas eu vou sorrir. Então, meu irmão, é preciso recomeçar. Há quanto tempo você não janta fora? Há quanto tempo você não faz algo diferente para dar um novo gás para o seu casamento? Se embelezar um pouquinho mais, colocar um batonzinho, chamar a atenção do seu esposo, da sua esposa, fazer a barba, cortar os cabelinhos do nariz, da orelha, né? O Padre Léo falava muito isso, né? Então, são detalhes, meus irmãos, são detalhes. A gente está lá com aquela roupa velha, né? Chega em casa, aquele pijama que já, coitada, a mulher olha para você, você está morto, pô. Com esse pijama aí, né? Então a gente precisa, são coisas humanas, que não parece não, meu irmão, mas aquilo vai reanimando. Faz aquela comida que seu esposo gosta. Às vezes você está só almoçando fora, jantando fora, aquele valor da mesa na casa. Se seus filhos já casaram, tem netos, chama a família, faz uma reunião, faz uma oração. Vamos orar, vamos agradecer porque estamos hoje juntos. Reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria. Devagarzinho vai conquistando as pessoas. Nós somos chamados a isso, meus irmãos. Nós não podemos viver uma fé aqui e outra dentro da nossa casa. Nossa casa precisa ser uma extensão. É o contrário que deve ser. A igreja deve ser uma extensão da nossa casa e a nossa casa uma extensão da igreja. Então o Senhor hoje vai te inspirar. O que você precisa fazer para conquistar a sua esposa? Às vezes você tem sido bruto, seja delicado. Tem um rapaz no meu trabalho que eu falo assim para ele. Como ele mora lá no Japão, eu posso dizer o nome dele. Eu falo, Luiz, o nome dele. Eu falo, Luiz, você precisa comprar flores para tua esposa, cara. Ele vem me contando os problemas, mas ela não vai acreditar, Alexandre. Depois de tanta coisa que eu fiz, se eu chegar com uma rosa, ela vai dizer que eu estou interessado em alguma coisa. Vocês vejam, né? Mas às vezes, meus irmãos, você que pensa, né? A gente precisa, o amor surpreende. Por isso que o Espírito Santo é inesgotável na nossa vida. Quando a gente menos espera, o Senhor vem em nosso socorro de novo, retoma aquela alegria, retoma o amor. Claro que a gente vai amadurecendo na fé, mas o novo despertar, de tempos em tempos, ele precisa acontecer. E precisa acontecer no casamento. Eu hoje amo mais a minha esposa do que eu amava quando eu casei. Eu amo profundamente a minha esposa, muito mais. Outro dia me perguntaram no meu trabalho, que semana passada a gente fez 16 anos de casado, sexta-feira passada, casei no dia de Pentecostes, que para mim é representativo, porque eu não sabia do que Deus faria comigo através da renovação carismática, a transformação da minha vida e a minha vida de serviço a Deus na renovação carismática. Eu casei no dia de Pentecostes e o que Deus me falou é porque eu casei para servir na renovação, para testemunhar que o Espírito Santo pode tudo e pode te inspirar, e uma inspiração aparentemente boba pode mudar o seu casamento. Uma atitude aparentemente infantil pode mudar o seu casamento, porque quem não for como criança, meu irmão, não entra no reino do céu. A gente está adulto demais. Eu falo para os jovens lá da comunidade, meu irmão, a hora é essa. Se quiser ter 10 filhos, você tem que ter agora, você tem que começar, porque a gente vai ficando mais velho, a gente já começa a ficar meio recuado, né?
A gente vai ficando com medo, a gente vai ficando mais pensativo, mas quando a gente está ali na flor da idade, a gente quer ter os filhos porque são frutos do amor, e que venham os filhos e o Senhor proverá, o Senhor vai ajudar. Tem falado muito sobre os jovens, porque os jovens hoje andam com medo. Hoje o mundo, a cultura pagã que existe tem amedrontado os jovens. Então, meus irmãos, uma coisa que eu ouvi do bispo, vou terminar. Eu trouxe essa cruz para simbolizar, a Carla não pôde vir, e eu falei assim para ela quando saí de casa: meu amor, eu vou levar essa cruz de São Bento. Nós estávamos num congresso da Renovação Carismática, já uns 5 anos atrás, em Guaratinguetá, e o bispo Dom Alberto Taveira pediu que cada casal comprasse a cruz de São Bento, e ele pediu que nós uníssemos as nossas mãos segurando a cruz e orássemos pela libertação do nosso casamento, dos nossos relacionamentos. E aquilo foi muito marcante, inaugurou um tempo novo para nós, para mim, para Carla e para muitos casais naquele encontro. Então eu falei para Carla que eu ia trazer essa cruz que simbolizaria a unidade que nós estamos vivendo, né? Ela me enviou para eu estar aqui hoje, e eu fiquei muito feliz de vir aqui. E o Dom Alberto Taveira falava, os índios foram dizer para ele que eles estavam acabando. Então, qual é a única maneira de vocês não acabarem? É vocês terem filhos. Então, meus irmãos, a única maneira do seu casamento não acabar, não é acabar de separar, mas de talvez você passar uma vida navegando sozinho, enquanto você tem um copiloto ao seu lado. A única maneira que existe é você clamar o Espírito Santo e ser humilde, ter coragem de perder para ganhar, porque foi isso que Jesus disse, que aquele que morrer, aquele que perder a sua vida por causa do reino de Deus, vai ganhar. Se você perder a sua vida por causa do teu casamento, por causa da tua família, dos teus filhos, você vai receber de volta o teu casamento e vai receber de volta os teus filhos. E para isso que nós precisamos é clamar o Espírito Santo. Por isso vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos pedir essa graça, esse Espírito Santo que é novo, o Espírito Santo que renova todas as coisas. Eu digo isso para você, meu irmão, Deus é soberano, Deus é muito poderoso, Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é Deus vivo no nosso coração, capaz de nos fazer, de dar um tempero novo para a nossa vida familiar. E é isso que alegra o coração do Pai, meu irmão, minha irmã. É essa família renovada, restaurada. Gostaria que você fechasse seus olhos e imaginasse agora, primeiramente, você e a tua esposa e o teu esposo. Você que já é viúva, pensa no teu marido ou na tua mulher, pensa nele, pensa que ele está no céu intercedendo por você. Imagina você agora olhando, quem já estiver aqui, o casal pode fazer isso, né? Pode olhar um para o outro. Agora quem está sozinho, olhando para sua esposa, para o seu esposo, pode dar um beijo. Imagina agora você, minha irmã, quanto tempo você não dá um selinho no seu marido, né? Estou falando nem o beijo de língua, não. Eu estou falando só aquele selinho que você vai dar hoje, e ele vai falar, essa mulher, agora eu acredito nessa igreja. Talvez é isso que ele esteja esperando, minha irmã, para dizer que Jesus está vivo e transforma a sua vida. Imagina você dando esse beijo carinhoso no teu esposo, na tua esposa. Talvez imagine hoje você chegando, pondo uma mesa, chamando ele para conversar, fazer um chá ou um cafezinho. Ou se estiver dormindo, você fazendo um carinho, um cafuné. Imagine isso, meu irmão, porque isso é um desejo de Deus para nós. A pior coisa que tem é a gente estar dentro de casa e se sentir só.
Agora traz teus filhos, teus netos, traz as pessoas, frutos desse teu amor, que talvez até você pense assim, a gente está tão mal, mas com tudo isso que você pensa do teu matrimônio, os frutos são visíveis, seus filhos, seus netos, e há bênção nessa família que você visualiza agora, meu irmão, minha irmã. Há amor. E o Senhor chama hoje a gente a amar nossa família até o fim. Como Jesus disse, né? Ele nos amou até o fim, dando a vida por nós na cruz. Vamos amar nossa família até o fim, meu irmão. Vamos defender nossa família. Sabe quando a gente ama, se alguém vem falar da pessoa querida, a gente defende. Se a gente não pode negar o mal que falaram, a gente fala um bem para amenizar aquela situação. O amor é assim. A gente está sempre defendendo o outro. Não é passando a mão na cabeça, mas defendendo o outro. O amor defende, o amor não fofoca. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Como diz a carta aos Coríntios. É esse amor que só o Espírito Santo pode dar, meus irmãos. Por isso eu te convido a erguer tuas mãos. E o casal ergue junto, né? Você ergue junto e já imagina aquela pessoa que não está aqui, da tua família, e nós erguemos as mãos juntas, como num grande cenáculo, porque todo grupo de oração, todo momento de oração é momento de cenáculo, é momento de Pentecostes. Nossa Senhora está conosco, né? E mais do que nunca, ela e São José, a Sagrada Família intercede por nós, para que a gente experimente esse Pentecostes doméstico, Pentecostes dentro do lar. Vem Espírito Santo, pede, meu irmão, pede, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo com a força, vem Espírito Santo nos dando coragem, nos dando humildade, vem Espírito Santo nos dar atitudes novas, carinhos novos, posturas novas. Vem Espírito Santo nos dá a graça de surpreender o nosso cônjuge, de surpreender os nossos filhos. O Senhor inclusive mostra assim, pessoas que estão com vergonha do outro pelo que fizeram, por coisas que já fizeram, mas que nesse momento, meu irmão, o Senhor está te dando um arrependimento muito grande. E quando você estiver com seu esposo, com a sua esposa, ele vai sentir esse arrependimento. E justamente porque esse arrependimento acontece no meio de nós, a água viva do Espírito Santo vai caindo, vai fluindo. Vem Espírito Santo de Deus, amolece como água o nosso coração. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito, vai pedindo, meu irmão, sopra Espírito Santo, sopra sobre mim, dai-me essa graça hoje, de recomeçar meu casamento, de recomeçar a viver bem com a minha esposa, de recomeçar a ser cuidadoso com a minha esposa, com o meu esposo, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, meus irmãos. Esse é o chamado de Deus para nós. Vem Espírito Santo. Solte sua voz. Deixa agora o Espírito Santo te encorajar. Deixa o Espírito Santo te forjar para uma atitude nova dentro da sua casa.